Todos, em especial aos excelentíssimos conselheiros, integrantes da Igreja do Conselho Superior do Ministério Público e a todos os presentes, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, na forma prevista no artigo 25, parágrafo único de seu regimento interno, parágrafo 44 e artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 72/2008. Registro para a realização desta sessão foi necessária a convocação das excelentíssimas senhoras procuradoras de Justiça, doutora Edneia Teixeira Magalhães e doutora Loraine Jacob Molina, para integrar o Conselho Superior do Ministério Público na forma prevista no artigo 35, parágrafo 3º, combinado com o artigo 41, parágrafo 2º da Lei Complementar 72/2008 e artigo 27, letra B, do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, em virtude dos impedimentos constantes nos autos do processo. Os membros desimpedidos para esta sessão o Dr. José Wilson Salles Júnior, eu, Dr. Elisângela Formiga, Dr. Francisco Marques Lima, Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Dr. Francisco Osiel Cavalcante Filho, Dr. Antônio Suédia Silva de Andrade e Dr. Pedro Cassimiro Campos de Oliveira. Passemos então à conferência de quórum na forma do artigo 14 do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, presentes os seguintes conselheiros: o Dr. José Wilson Salles Júnior, eu, presidindo com muito prazer esta sessão, a doutora Edneia Teixeira Magalhães, o Dr. Francisco Marques Lima, a doutora Loraine Jacob Molina, o Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Dr. Francisco Osiel de Cavalcante Filho, Dr. Antônio Suélia Silva de Andrade e Dr. Pedro Cassimiro Campos de Oliveira, totalizando, portanto, 9 membros. Verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão na forma do artigo 15, inciso 1 do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Registro com prazer a presença do excelentíssimo presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Lucas Felipe, bom dia, e do promotor, de igual forma, sua excelência, o Dr. Albert Castelo Branco. A justificativa para a convocação dessa sessão extraordinária. A presente sessão extraordinária foi convocada pela necessidade de apreciação de matéria de relevância e urgência institucional e de atribuição deste colegiado, conforme o requerimento formulado pelo excelentíssimo relator, Dr. José Wilson Salles Júnior, com finalidade de julgar o processo número 22.832/2015, dígito 6, com seus anexos de número 35, 045/2014, dígito 3, o 40.12.6/2014, dígito 4, recebido na Secretaria do dia 18 de 8 de 2015, às 11h40. O interessado é o doutor Procurador-Geral da Justiça, doutor Alfredo Ricardo de Holanda Machado, e referente ao relatório conclusivo dos trabalhos da Comissão Processante de Inquérito em fase de apuração acerca de eventual prática de infração disciplinar imputada ao excelentíssimo promotor de Justiça, Dr. Albert Castelo Branco. Passo a palavra, então, ao senhor relator, Dr. José Wilson Salles Júnior, para apresentar o processo sob sua relatoria, conforme pauta. Senhora Presidente, me permite uma questão de ordem? Pois não, senhor. Eu não sei se aconteceu com os demais colegas, que faz um problema técnico que nós tivemos na internet, eu não tive acesso ao relatório. Não sei se os colegas tiveram. Nem e-mail institucional, nem e-mail pessoal. Eu, em particular, recebi no meu gabinete ontem pela manhã o relatório. Eu não recebi. Pois não. Mas, pelo que eu pude observar, doutor Marques,
o relatório está bem sucinto. Eu gostaria que pelo menos que uma peça desse relatório para chegar a essa gente. Eu acho que não. Mas aí, colega Zé, a gente pode ler o relatório. Com certeza, a gente vai fazer isso agora mesmo. Eu sabia que era possível. Isso. Por ocasião dos debates, se for o caso, Vossa Excelência pede mais algum esclarecimento ao relator, né? Nada. Então, volto a palavra ao doutor Zé Luiz para relatar o processo. Sim, Vossa Excelência tem a palavra. Processo 22.832 de 2015-6 fui veio acoplado aos criados de 35.045 de 2014-3, 40.126 de 2014-4. Senhor presidente, meus conselheiros, como eu voto dos 4 aulas, eu acho que é o suficiente para que a gente possa julgar o processo. Mas fazer uma síntese também da emenda para tornar a coisa um pouco mais clara. A Corregedoria do Ministério Público do Ceará fez uma inspeção na Promotoria de Justiça do Albert Castelo. Nessa inspeção realizada, a Corregedoria constatou registro de atraso em procedimentos administrativos e emitiu, como de hábito, a recomendação ao Albert, e dando prazo para que, além dele colocasse em dia os procedimentos administrativos, que fizesse algumas correções no âmbito do trabalho administrativo da promotoria, tombamento de PA, aquelas histórias daquela resolução que a gente já conhece, né? Decorrido o prazo dado pela Corregedoria, o doutor Albert não apresentou as justificativas devidas à Corregedoria, no sentido de ter saneado aquela promotoria na forma que o senhor corregedor fez a recomendação. O relatório da comissão foi realizado em 5 de junho de 2014. Diante disso, o senhor corregedor entendeu de instaurar um procedimento contra o Dr. Albert por não cumprimento das recomendações feitas pela Corregedoria. Instaurado o procedimento em dezembro de 2013, dezembro de 2014, o procedimento foi encaminhado o relatório final foi apresentado em 1º de 12 de 2014 ao senhor Procurador-Geral da sindicância realizada. No dia 1º de 12 de 2014 até 10 de 6 de 2015, esse procedimento ficou na assessoria do senhor Procurador-Geral. Em 10 de 6 de 2015, o senhor Procurador determinou a instauração do procedimento administrativo, encaminhando-se os autos à comissão. A comissão, ao analisar de pronto os autos, já constatou o mesmo ter sido atingido pela prescrição em data de 5 de 6 de 2014, que foi a data da realização da correção. Quando a assessoria do Procurador-Geral, assessoria não, do Procurador-Geral, porque quem assinou a peça foi ele, encaminhou o procedimento, a comissão sindicante, a comissão processante, justificou
com uma situação até então, para mim, inovadora, que foi os seguintes textos. Vou ler só o trecho onde eu acho essa situação que não aconteceu aqui, para que vocês compreendam. Ao mais, é imperioso destacar que a Lei Complementar número 72/2000 prevê que a instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o curso da prescrição. Neste caso, considerando que o Estatuto do Ministério Público prevê que a sindicância, o inquérito administrativo e o processo administrativo são procedimentos disciplinares, a primeira, quando instaurada, no caso, a sindicância, instaurada regularmente, surge o efeito jurídico de interromper o curso da prescrição. Desta feita, considerando que o curso da prescrição se deu em 5 dias, o início do curso da prescrição se deu, na verdade, do prazo prescricional se deu em junho de 2014, a administração cuidou zelosamente pela instalação da sindicância em 3 de outubro de 2014. Não há que se falar em ocorrência da prescrição, visto que não decorreu o interregno de um ano entre uma data e outra. Todos aqui já fazem parte do Ministério Público há muito tempo, alguns mais até de 30 anos do Ministério Público, sabem que esses procedimentos citados pelos provedores são todos procedimentos preparatórios. Eles são procedimentos preparatórios. E a Lei Complementar 72 ela é muito clara, quando diz que o único que interrompe a prescrição é o procedimento administrativo, a instauração do procedimento administrativo. Então, diante dessa situação, a comissão, é formada atualmente pela doutora Fátima Miranda, a doutora Vera Ferraz, e nesse processo, o Luiz de Marilá, ao examinar o processo, determinou de pronto, reconheceu de pronto a incidência da prescrição. Então, não instaurou o procedimento em virtude do processo assim atingido pela prescrição e devolveu o processo. Então, houve essa manifestação do procurador dizendo essa nova situação de que esse procedimento não estaria prescrito, que vai de encontro e afronta completamente a Lei Complementar 72, e o processo veio ao Conselho para a deliberação. É um breve resumo do que ocorreu no processo. E que dou um relatório caso vocês queiram mais alguma coisa. Muito obrigada, doutor Zé Lúcio. Registro a presença da doutora Lúcia Gugel, um prazer, um recinto. Em seguida, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Albert Castello Branco, para fazer sustentação oral, como solicitado, pelo prazo de 10 minutos. Prorrogáveis por mais 10. O senhor fica à vontade, se quiser ficar aí, pode, ou se quiser ficar aí também. O fundamento da sustentação oral, todos nós sabemos que o artigo 19, parágrafo 3º, regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, e artigo 3, parágrafo 3º, do regimento interno do Procurador de Justiça, pela analogia. O senhor tem a palavra, então, por 10 minutos, prorrogado por mais 10. Senhora Presidente, mais conselheiro, senhor relator, senhor Wilson, senhor Márcio, prazer aqui, doutor Lucas Felipe, da Educação, prazer pelo presente. E eu quero dizer sobre esse processo, que eu estou deveras envergonhado. Eu me sinto muito envergonhado. Eu tenho 30 anos de serviço público e foi a primeira vez que eu fui chamado de preguiçoso. Eu sou promotor de justiça, fui promotor de justiça no Estado de Pernambuco, fui policial federal antes, fui promotor de justiça de Pernambuco, sou promotor de justiça há 18 anos. Foi a primeira vez que eu fui chamado de preguiçoso. Eu não sou exemplar, não.
com certeza não sou exemplar. Talvez até seja um pouco machamento mesmo, seja um pouco lento às vezes, mas eu não sou preguiçoso. Eu resido na comarca com a família, sempre residi com a família na comarca. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, estou na comarca. Sempre foi assim. Os procedimentos judiciais sempre estiveram em dia, rigorosamente em dia. E esse procedimento, quando foi instaurado, eu estava respondendo, eu somente durante 1 ano e meio, quando foi tirado o tempo, o período que eu estava já na comarca, de Pato do Tempo, durante 1 ano e meio, foi em junho, eu cheguei lá em janeiro de 2013, e a correção foi em junho de 2014. Eu tinha respondido durante todos os meses, com exceção a janeiro, que eu acho até que eu estava de férias, não lembro agora, mas só com exceção a janeiro eu tinha respondido outras comarcas também. E todos os procedimentos em dia. Eu sempre me prestei, quando a Procuradoria me precisou para fazer juros e outras comarcas. Esse ano eu fiz 6 juros em Maracanã. Cheguei em Maracanã, todos os juros, sem exceção, nenhum. Foi o crime ocorreu há menos de 13, 14 anos, coisa que não ocorre em comarca que eu trabalho. E eu não sei onde é que era a corregedoria do tribunal, nem a nossa, que deixa de ser uma cidade a mais violenta de Fortaleza, do estado do Ceará, talvez depois de Fortaleza, que é Maracanã. E os juros passam os crimes, os homicídios passam 12, 13, 15 anos para serem julgados. Então, eu não estou aqui culpando colegas não. Talvez tem muitos motivos para o processo demorar tanto, mas todos, sem exceção, que eu fiz, todos ocorreram de 2002 para trás. Eu fiz agora, 2015. Então, eu tenho essa convicção de que o trabalho judicial, eu procuro realmente dar mais atenção. E quando eu cheguei em Baturité, eu vi muito procedimento instaurado por coisas banais, fúteis. Eu vi instauração de procedimento para apurar briga de vizinho, onde chamou uma vizinha que chamou a outra de prostituta, sei lá o quê. E o Ministério Público instaurando procedimento para isso. Eu acho que não é nossa função. Eu acho que não é nossa função, até porque é um crime de ação privada. Começa por aí. Aí o promotor instaura o procedimento, quando se deve se instaurar também na delegacia. E como é que fica isso? Aí não termina nunca. Não termina nunca, o promotor tem que acompanhar a vida das pessoas. Então é isso que está acontecendo. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu já no final eu ouvi 2 procuradores aqui falando duas coisas. A doutora Lorena aqui falou que já foi decidida pela corregedoria. Eu acho que eu não sou não, decidido nunca. Eu não acho não. Mas eu fui criticado inclusive em outras comarcas por membro da corregedoria, porque eu não tinha procedimento de emendamento lá em Pacuti, onde eu trabalhei 11 anos. Eu não tinha em andamento. Quer dizer, eles querem chegar lá e ver aquela ruma de processo andando sem terminar. Sem acabar nunca. Porque não tem fim depois que começa. Se transforma um ofício num processo, não acaba mais. Porque querem acompanhar toda a vida. Eu resolvi minhas coisas, sempre resolvi. Infelizmente, talvez não tenha mais lugar para promotores que nem eu, que nem vocês aqui mais no Ministério Público, porque eu resolvi muito no telefone, muito. O prefeito fazia uma besteira, ameaçava de fazer uma besteira, eu ligava para ele e resolvia. Ele voltava atrás, ele corrigia. Então hoje não, é tudo no papel, muito papel, desgaste de papel, muito mais do que o tempo que eu fazia nos processos na máquina de escrever. Hoje é muito mais, hoje tem internet, muito mais papel, com certeza. Então, eu não me acho praticado, aliás, percebi, não me acho. Mas eu acho que não é bacana, não é bonito, a corregedoria está falando mal de promotor, nunca sou marca. Que eu sou foi no funcionário, não foi de um colega promotor, eu sou como funcionário. Que a corregedoria criticou que, o promotor acho que não tem que dar para não fazer esse procedimento, instaurar o procedimento. Né? E na cidade não tinha nada para resolver. Os colegas que me ficaram no meu lugar lá depois, que substituíram, nunca nenhum reclamou que tinha procedimento atrasado, nem nada. Eu resolvi os problemas da cidade. Eu fiz uma ação civil lá no concurso público, o concurso é anulado. Veio para o tribunal, foi confirmada a anulação. Eu não boto em jornal, eu não boto no site do Ministério Público, não. Mas foi anulado. Quando eu vejo aí muitos colegas da primeira liminar que saem para suspender o processo, uma licitação, o negócio é agora na internet, no jornal. Eu não critico, não, tudo bem. Isso é, hoje eu me arrependo de não ter sido carreirista, me arrependo, de muito tempo no interior. E esses rapazes que estão na corregedoria, muito tempo não sabem o que é trabalho no interior, não, só passaram um ano e meio, não sabem direito tudo. E hoje a gente está ruim, naquele tempo era bom. Você promotor há 10, 15 anos atrás era muito bom, no interior, era muito bom. Então outra coisa foi isso que o Antônio Bozieri falou, em questão, eu vi só ele falando da expressão independência, autonomia.
realmente hoje eu sou muito pressionado, a gente trabalha no interior, eu trabalho muito pressionado. Muito. Eu não saio da minha comarca. Eu passo 3, 4 anos para ir ao médico. Eu fui a última vez com os 3 anos e o médico passou para televisão, eu não fiz nenhum. Uns 3 anos atrás eu vim pedir socorro ao médico. Eu saí de lá da universidade, lá passando mal, eu sofri um acidente, eu acho que alguns aqui sabem, lá há 7 anos atrás. Um acidente muito grave e estava precisando e vim no médico. O médico passou para fazer exame, eu não fiz. Eu sou o cliente, melhor que o médico tem sou eu. Eu não vi o médico. Eu vim hoje trazer depois eu fui hoje de carona porque eu vinha para cá hoje. Meu filho que levou para casa da escola ontem, está com a cabeça rachada aí. Rachada não sangrou não, mas preocupado, eu aproveitei que eu vim aqui hoje e trouxe ele para levar para o médico. Então é isso, hoje a gente se sente muito pressionado. No meu tempo eu fui promotor no Pernambuco, o centro de apoio servia realmente para apoiar. A gente tinha um problema, a gente ligava, eles mandavam a cópia de uma ação, de uma coisa, a gente ajudava a gente. Hoje é para medir estatística. Hoje, como se a gente não tivesse nada para fazer. Isso aqui para mim, eu saio da minha comarca preocupado. Eu saio preocupado, deixar meus processos em dia, colocar em dia. E aqui eu tenho outro problema também. Quando a corregedoria me pediu informações, eu não procurei resolver tudo, não estava em dia não. Mas procurei fazer, quando eu procuro fazer, eu procuro resolver. Eu ver aquela monte de coisa desses bichos brancos acumulados lá. Pilha, como eu vejo, eu sou rápido, tinha que responder. Eu relatei há pouco tempo e solucionei com 20 volumes. 20 volumes. Mandei para cá e tive que buscar, deixar e buscar depois. Foi confirmado arquivamento. Quer dizer, os colegas, infelizmente, alguns passam pelas comarcas e não resolvem. Fica só. E eu vou ser sincero com vocês, ele não me pediu segredo. Quando eu falei, eu vinha, depois que eu respondi esse procedimento, eu vim falar com o doutor corregedor. E eu vim só me apresentar para ele, eu não vim pedir nada, porque eu não pedi ao doutor Wilson sobre esse processo, ele nem sabia. Eu nem sabia que eu usava esse processo, aliás, eu não sabia nem que hoje é relativo a esse processo, a esse procedimento. Mas eu pedi para intimar o senhor. Eu não, pois eu tive problema do doutor dele também. Não, telefonaram, mas eu não sabia o que era essa etapa. Né? Telefonaram na sexta-feira passada, quando eu consegui falar comigo, eu tinha exatamente coisa que eu passo também 6 vezes para pegar material na procuradoria, eu fui pegar. Inclusive a impressora, eu estava sem impressora. Né? Então, mas a internet eu tentei também ver, não sabia que isso era o assunto, eu não sabia ainda. Né? Mas eu tenho um outro defeito. Pois é, eu procuro resolver e digo com clareza o que é que está acontecendo nas minhas coisas, eu não escondo. Porque o que eu ouvi aqui do corregedor foi dizer, olha, manda um ofício para o canto, manda reitero para outro, não pode deixar parado. Eu não faço isso, eu não faço. Depois que ele me disse isso, depois disso que eu relatei esse processo de 20 volumes, e aí eu gasto uma semana para fazer isso. Não sei se vocês conseguem fazer mais rápido. Eu não sei. Eu perco uma semana no mínimo para fazer isso. Estou preparando uma ação civil para o deputado dando entrada hoje, uma ação contra essas empresas de venda premiada, estou dando entrada hoje. Deixei lá assinada ontem para dar entrada hoje. Eu passei mais ou menos um mês trabalhando agora direto sobre essa ação. Eu não tenho essa facilidade de trabalhar, esse mínimo que hoje tenho. Mas preguiçoso eu não sou. Ninguém me entrega no meu trabalho, como eu já vi, brincando de paciência no computador do trabalho. De maneira nenhuma. E eu trabalho todo santo dia, de 8 da manhã até 5 horas da tarde, quando fecho o fórum. Quando fecho o fórum, eu não fico no fórum sem estar com o pessoal do tribunal, não fico. Porque para mim eu nunca tive como minha casa. Eu agradeço o aluguel lá, o empréstimo, mas não tenho como minha casa. Então eu só fico lá o tempo que é aberto mesmo ao público mesmo. Então era isso, eu não queria discutir a questão nem da prescrição, porque até me falaram lá embaixo, tá? Se eu pedir, o procurador tinha tido esse entendimento aí, mas eu não queria, porque eu queria que eu não estou querendo prescrição de nada, eu não estou querendo me justificar para vocês. Eu estou envergonhado de ser chamado de preguiçoso. Eu estou envergonhado. Eu não dormi, eu vim aqui enfrentar vocês hoje aqui. Eu não dormi, eu me levantei de 5 horas da manhã, lá do Parque, viajei, cheguei aqui no horário previsto, mas para me explicar para vocês, eu era com vergonha. Se vocês me acham preguiçoso, eu peço desculpa à instituição. Mas eu não acho que eu seja vergonha da instituição, porque eu recebi título de cidadão de Guarabiranga, recebi título de cidadão de Paputi, recebi lá Boróis. Eu tenho 3 títulos de cidadão. E onde eu trabalhei, eu procurei resolver os problemas da comunidade, procurei ajudar a comunidade. Ajudar. Todos os lugares do trabalho social. Eu, lá no Redenção, trabalhei 2 anos em Redenção. Estou lá 2 anos em Redenção. Eu peguei um menor de idade para ajudar. Hoje ele tem 26 anos mais ou menos.
Eu cheguei a botar para estudar 2 anos no Cristo aqui em Fortaleza, eu pagando meu bolso. No Cristo, coisa que eu nunca tive. Eu estudei escola pública. Eu dei para um menino de rua. Peguei ele na rua, o problema foi na minha sala. Hoje, graças a Deus, ele não está melhor porque não quis. Mas já é concursado, Instituto Federal de Ensino, faz faculdade. Graças a Deus. Lá no Pacuti, eu ajudei a fundar uma associação, tem mais ou menos uns 10 anos. Uns 10 anos. Chegamos a pagar colégio particular para mais de 300, para 225, mais de 300, já deu um projeto. Estava bem mais de 500 vezes a universidade. Mas nós chegamos até 225 alunos estudando em Pacuti, Guarabira, escola particular, que graças a eu atrás de dinheiro. No ano de 2013, eu vendi um carro que eu tinha para pagar a mensalidade atrasada. Ainda não consegui pagar tudo. Vendi um carro meu. O meu carro que eu tenho depois disso, 2013 para cá, é uma Frontier 2009 que ainda está faltando pagar metade. Então essa é a minha vida. Não faço viagem para o exterior. Não me acho no direito de viajar, sair da comarca, para ser chamado de preguiçoso. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Vocês me desculpem pelo excesso, pela tom de voz. Eu queria muito. Pronto, outra, né? O fato que aconteceu também, quando eu fui concorrer à promoção recentemente, ia ter as promoções com o Júlio aqui. Eu gosto muito de Júlio. Inclusive, o professor aqui, o Dr. Márcio aqui, que me estimulou bastante a assistir alguns jogos do Dr. Márcio e admirava muito. E eu gosto muito de Júlio. Estava perto ali, bem muito como a de promotoria de Júlio em Fortaleza aí. E a minha inscrição sequer foi aceita, porque eu disse que estava atrasada. Administrativo, como sempre. Como sempre. E eu vou dizer 10 vezes. Agora ninguém nunca vai me ver. Também arquivando, passando coisa para frente, tocando para frente, só para dizer que está em dia. E até está agora, até está mais ou menos em dia. Estou até concorrendo por atividade que não vai dar certo também, já porque eu já não sou mais antigo mais, de segunda chance, porque perde muito tempo de privilegiado. Né? Mas eu perdi porque fui sincero. Aí hoje eu dou mais uma vez nesse lá. Como é que ele quer ser promovido? Você tem mesmo está dizendo aqui que não está em dia, não está regulado no serviço. Né? Mas é isso. Um dia eu venho, sei lá, aconteceu. Hoje eu queria vir, porque eu acho que perdi muito tempo no interior e não está valendo a pena. O final da carreira assim, no interior para mim não está sendo legal. Muito obrigado e mais uma vez vocês me dão uma licença. Boa Excelência. Eu gostaria só de dizer, doutor Andrei, que o senhor sentiu-se um pouco assim tranquilo, mas. Desculpa, doutor Aldo. Nós estamos aqui hoje para fazer justiça. Entendeu? Eu gostaria em seguida de registrar a palavra, a presença da doutora Idelária Pinheiro. Seja bem-vinda. Perante todos os comunidades, convocada para vir apontar a área da seleção extraordinária passada. Doutora Idelária, eu gostaria de pedir a compreensão da senhora, assim que terminássemos essa, para não interrompermos e outra coisa. Eu acredito que pronto, aí a senhora, assim que nós terminarmos, telefonamos em seguida. Muito obrigada pela compreensão de Vossa Excelência. Doutora, quebrando todo o protocolo, eu queria só me dirigir ao áudio. Pois não, Excelência. É bem curtinho. Pois não. Eu tenho quase que como que se chama aqui, um mantra. Eu tenho repetido aqui reiteradamente sobre homens por circunstâncias. Sobre as suas circunstâncias. E eu entendi o senhor, sabe? Eu não resolver as coisas perfeitamente. Não sei o resultado. Só lhe dizer isso que me tocou. Eu sei o que você passar o dia dentro de fora, você não cobra nada no papel. Mas você atendeu uma população todinha trabalhando pelo carro. Entendi seu desabafo. Eu andei como o homem e as suas circunstâncias. Só isso. Obrigada. Pois Excelência. Coloco a matéria então em discussão. Pela ordem, o doutor Marcos será o primeiro. Segundo, vai ser o doutor Sete. Doutor
Quem mais vai querer fazer uso da palavra? Então, doutor Marcos, eu posso iniciar a palavra. Senhora Presidente, primeiro, registrar esse momento ímpar de o Conselho Civil da Presidência de Vossa Excelência. Queria até a liberdade de fotografá-lo para lhe dar. Eu percebi. Entendeu? Obrigada. No momento eu pensei que você podia gravar um vídeo de imagem, mas a imagem é assim, ó. Tá? Então, não foi nenhuma queda de imagem, mas sobretudo para lhe dar essa foto, porque são as alegrias que a gente traz conosco. Mas essa é a nossa atividade. Segundo, eu queria saudar os meus colegas, conselheiros, e primeiro desejar o processo de todo o estabelecimento. Já o havia feito, né, pessoalmente, é importante isso aí. Também fazer a saudação ao colega. Tivemos alguns contatos, conversamos no passado, enquanto eu encontrei, voltei na história. E agora, ouvindo o colega, vai de encontro ou ao encontro, o que sempre eu tenho dito aqui nesse conselho, aqui aceitei, de que o órgão correcional ele tem uma outra função, uma função pedagógica de acompanhamento e, sobretudo, o entendimento dessas consequências que a doutora também fala. Então, você não pode medir a capacidade, a desenvoltura, a dedicação do colega com uma fita métrica. Você não vai encontrar nada exato. Eu também morei no interior. Eu passei 6 anos da minha vida morando em Acopiara. E eu passava de meses sem ir a Fortaleza e vinha apenas para visitar o meu pai, batia em Fortaleza, tomava bênção e voltava. Então eu entendo bem as argumentos de Vossa Excelência. E eu tenho sido aqui, os colegas são testemunhas, eu tenho levantado aqui a minha voz, de que quando um colega se inscreve para ter ascensão da sua vida funcional, isso tem que ser visto com muito critério. Porque de tudo isso depende. Ontem eu recebi a ligação de uma mãe que disse: doutor Márcio, a minha filha está para concorrer a uma promoção, está precisando se organizar, porque tem filhos em colégio, porque tem um marido que já não a acompanha tanto. E, no entanto, nós não temos uma previsão de quando isso vai acontecer, nem como vai acontecer, se vai passar para o próximo ano, se não vai passar para o próximo ano. E por conta disso, para concluir já, em algumas oportunidades, esse conselho até que avançou. Porque nós questionávamos aqui que nem sempre aquele relatório correcional, ele transmitia o momento, já que a correção tinha se realizado 6 meses, 5 meses atrás. E qual era a realidade do presente? E eu nasci e cresci aqui dentro, senhora Presidente, recebendo ligações da Secretaria-Geral, dizia assim: doutor Márcio, tudo bem? Tudo bem. Para onde é que eu vou responder? Diga logo, curta a história. Doutor, dá para o senhor responder para o Jucás e para o Cariúcio, Saboeiro? O que é que você responde? Tá. Não é assim? Porque se você diz não, você não está colaborando com a instituição, e é assim que nós vivíamos, e é assim que o senhor vive hoje. Doutor, dá para o senhor responder para a Missão Velha? Tá. Mas a vontade de Deus, falando, você sabe quantos quilômetros deve acompanhar a Missão Velha? Será que o colega do Cariri não pode ir? Sim, mas eu vou para o caso do Cariúcio, como é que eu fico aqui? Me lembro demais, né, doutor Zé Wilson, quando o senhor assumiu o Trairi, depois eu fui sempre, né, o secundando com muita honra, e nós respondíamos por Uno Bretano, Itapipoca, Itapajé, Trairi, era um dia uma comarca só. E esse problema parece que não se solve, dada a dificuldade de colegas para responder. Então, quando o senhor sofre uma correção, semana passada nós tivemos um caso desse, onde a sua comarca está absolutamente em dia, a sua.
e a deficiência que a corregedoria apura nas comarcas pelas quais você responde e apresenta um número de processos em atraso, puxa, não vai saber por que você atrasou? Não vai saber que você fica sobrecarregado com respondência? Aí o colega está, mas ninguém não está respondendo, recebendo dinheiro. Eu sou do tempo que ninguém recebia nada. Então, eu sempre tenho levantado dessa maneira aqui. E nós até evoluímos com isso. Porque às vezes nós encontrávamos documentações incompletas, criamos uma diligência para que fosse feito, com alguma resistência, mas criou-se um período para se fazer a diligência, sem dar a documentação, para que a discussão fosse deferida ou indeferida. Era a primeira discussão que eu queria fazer sobre isso, porque Vossa Excelência trouxe aqui luzes e, com certeza, iluminou o ponto do meu passado, que é o que Vossa Excelência se vê hoje. A família sempre em segundo plano, o Ministério sempre em primeiro plano, por convicção nossa, por convicção e por escolha nossa. O segundo momento que eu quero discutir é o seguinte: quando eu estava na primeira guarda do júri, eu tinha a prescrição como minha companheira de cabeceira. Porque sempre entendia de observar com muito cuidado as circunstâncias interruptivas de prescrição, que são circunstâncias de ordem ilegal, apresentáveis. E aí eu dizia que a primeiro recebimento da denúncia e não da prescrição, depois de verificar que a sentença de denúncia e não da prescrição, a sentença transitada, eu segui esse caminho do Instituto da Prescrição antes da sentença transitada julgada. E tive o apoio, claro, como professor da matéria na Universidade de Fronteira já há 30 anos, eu tinha que saber discutir o Instituto da Prescrição, fosse ela da prescrição punitiva, fosse ela da prescrição retroativa. E agora vejo, me deparo, e não quero ofender a ninguém, com a assessoria legislando. Pelo que o doutor Zé Luiz me relata, eu estou vendo a assessoria legislando em matéria de processo penal e agora em processo administrativo. Porque cria circunstâncias de interrupção da prescrição que elas não existem. Por mais benevolente que seja a interpretação que se queira dar, por mais extensivo que se queira ser, eu não posso sequer aplicar essas regras. Como é que eu posso desvirtuar a compreensão de que nós temos um processo administrativo e que os demais são preparatórios? E que somente esse processo administrativo é que é causa legal de interrupção da prescrição. Por outro lado, eu quero concordar que o lapso prescricional que hoje nós observamos, ele é muito pequeno, isso é verdade. Mas não é pegando o seu caso, porque me parece único. Eu não sei se os demais colegas têm conhecimento de um outro caso, que eu pelo menos não tenho, porque sou neófito, em que tenha se criado essa condição de interrupção de prescrição por força de instauração de sindicância ou por força de instauração de procedimento investigatório. Então, pode falar comigo. Não pode existir, doutor Mário, porque a lei complementar não permite. O parágrafo 3º do artigo é elementar. Me desculpe, a doutora Antônia está bem. É elementar, porque se ele se refere ao artigo 246, que ele fala do procedimento, ou 246, eu até anotei aqui, ele fala do 246, quando ele fala do procedimento administrativo, ele se refere à sindicância, inquérito e processo administrativo disciplinar. Que é o único que interrompe por causa do artigo 244, parágrafo 3º, que ele diz: a instauração do processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição. É o único. Todos os outros, a sindicância e o inquérito, são preparatórios. Ninguém sabe se existe ainda alguma coisa contra o sindicato ou contra o que está sendo processado ali através de inquérito. Então, isso é elementar. E desculpe, qualquer jejunho em matéria de direito sabe disso aí, desculpe quem o fez, quem o assinou.
Ok, então eu vou concluir e até me alonguei um pouco em função exatamente de que Vossa Excelência me levou ao passado, né? E das agruras que nós sofremos. E eu reclamo que não pode o órgão profissional ser esse órgão engessado e repressor. Sempre lembro, foi o pior final de semana que eu passei na minha vida, não foi só ministerial não. Foi no dia que eu estou na minha casa, uma sexta-feira à tarde, e vejo chegar o carro preto na minha casa. Com chapa branca. Com o escudo do Ministério Público na porta. Desce o motorista do carro e entrega um envelope timbrado fechado e escrito confidencial. Eu recebo aquilo sexta-feira à tarde, programa de certos pedidos da doutora 2 horas da tarde, e eu olho, sendo chamado à corregedoria, porque havia sido instaurado procedimento contra a minha pessoa, porque me acusavam de ter engavetado o processo 15 anos. E eu fui, meu Deus, tentando puxar, mas como é que a minha memória vai voltar 15 anos? Que processo é esse que eu escondi, meu Deus? Cadê as gavetas? Será que eu perdi? Tive que esperar segunda-feira, aflito. Por quê? Isso é tal qual quando você recebe uma notificação de imposto. Você se perguntou? Assim é, os colegas que recebem qualquer coisa. Eu me sinto assim. Eu acho que isso precisa ser corrigido, isso precisa acabar. E aí, doutor, quando eu chego na segunda-feira, não, doutor, o senhor tem um prazo X para poder dar conta. Mas espere, e aí eu vou para o fórum. Quando eu chego no fórum, era um processo de impronúncia, cuja sentença tinha sido operada há 15 anos atrás, e que os autos não ficaram na prateleira. Não estava no sistema. Não estava no sistema. A parte que foi reclamada está com o promotor. E por ter dito que estava com o promotor, o procedimento foi instaurado. Eu entendo a grande de Vossa Excelência. Obrigado. José, Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, doutora Luciana, doutora Flávia Weber, seja muito bem-vinda ao nosso Conselho Superior do Estatuto, para que espero que Vossa Excelência estará regiamente substituindo a doutora Sandra. Doutor Lucas, mais uma vez digo, brilhante promotor de justiça, hoje no exercício da presidência da nossa ACMP, senhoras procuradoras, senhores procuradores, doutor Albert Castelo Branco, meus respeitosos cumprimentos. Eu tenho, antes de falar sobre o fato em si, de fazer, mesmo não tendo procuração, doutor Albert, por dever de justiça, a defesa dos outros colegas procuradores corregedores. E eu digo porque eu falei. Eu fui, senhores e senhoras, promotor corregedor durante quase 2 anos. Juntamente com 2 dos que ainda hoje se encontram na corregedoria, que são os doutores Francimar Gomes Ribeiro e Guilherme Diego Soares. Sempre nos pautamos, tanto eu como esses 2 colegas, na nossa missão convencional, no sentido de sempre buscar, até porque eu entendo a corregedoria como órgão, sobretudo, de orientação. Inclusive, serei candidato a esse honroso cargo do Corregedoria-Geral do Ministério Público, e não vi nos colegas nenhum tipo, em tempo algum, de perseguir quem quer que seja. Nos pautamos sempre pela busca da melhor atuação de cada promotor e de cada promotora de justiça. E para isso, durante as várias correções que fazíamos, nós conversávamos pessoalmente quando encontrávamos algum problema na unidade ministerial, sempre orientando, sempre no sentido de buscar, se não a perfeição, a melhor prestação ministerial por parte do membro convencionado. Então era meu dever, doutor Alfredo, fazer
essa defesa dos colegas. Né? O segundo aspecto que eu vejo é que hoje o Ministério Público brasileiro tem uma nova feição. Nós deixamos de ser promotores públicos e passamos a ser promotores de justiça. Ora, a nova Constituição, não tão nova, já se vão 25 anos, 27 anos, ela nos impõe hoje, ela tem uma nova feição ao Ministério Público brasileiro. E com o advento, há 10 anos atrás, do Conselho Nacional do Ministério Público, esse órgão agindo, atuando, cada dia mais de forma proativa, ele nos instrumentalizou com diversas resoluções e recomendações, no sentido de que hoje a atuação extrajudicial do Ministério Público brasileiro deve ser pautada de forma proativa, no mesmo pé de igualdade da atuação judicial. Nós deixamos de ser sistematicamente um mero promotor de justiça que apresentava acusação perante os tribunais do júri Brasil afora. Que bela missão tem hoje o Ministério Público brasileiro. Nós somos agente político do Estado e, como tal, temos que promover a paz social, temos que promover e buscar enfrentar as questões que dizem mais de perto da cidadania, questões relativas aos menores, aos adolescentes, aos idosos, aos hipossuficientes, aos portadores de deficiência, de todo tipo, de toda ordem. Daí porque nós tentamos, pelo menos no estado do Ceará, e veja, doutor Alter, eu ainda era promotor quando o doutor Nicéforo Fernando Oliveira era procurador-geral. A procuradoria funcionava na Santos Dumont, e eu cheguei lá e disse: doutor Nicéforo, eu estou trazendo para Vossa Excelência um projeto que eu fiz para redimensionar a atuação das promotoras de justiça possível. Sei que todos os colegas que lá militam vão ficar com raiva, e ficaram. Porque o promotor de justiça possível, na área judicial, não tem o que fazer. Absolutamente não tem o que fazer, não porque não quero fazer, mas é porque a atuação é bastante limitada pela Constituição e pelo Código de Processo Civil. Entreguei nas mãos do então Procurador-Geral, o falecido Dr. Luciano Fernando Oliveira, esse projeto de redimensionar a atuação dos procuradores do civil. Foi, infelizmente, engavetado. Em 2006, lembra Vossas Excelências que o Dr. Manuel Lima Soares Filho, ao assumir como Procurador-Geral de Justiça, entendeu que dá uma nova feição, uma nova roupagem à atuação dos promotores de justiça no âmbito civil. E hoje nós temos, vejam, doutores, o núcleo de defesa do patrimônio público, o núcleo de defesa do idoso, o núcleo de defesa da pessoa portadora de deficiência. Olha só como a nossa atuação, e quero crer que isso se espalhe para todo o Brasil, não é só aqui no estado do Ceará. Então, a nossa atuação hoje no âmbito judicial é muito boa. Eu estou falando isso porque, ouvindo atentamente Vossa Excelência disse que tinha alguma dificuldade em relação a essa questão. Então, não é chamando a atenção de Vossa Excelência de forma nenhuma, porque sou eu para chamar a atenção de ninguém, né? É só trazendo essas considerações no sentido de que nós temos que nos adequar ao novo momento do Ministério Público. Né? Sei que é muito fácil resolver e a gente consegue resolver algumas coisas por telefone, é fato. Liga para o prefeito, liga para o vereador ou outra autoridade de qualquer município e resolve. Mas nós temos hoje, e estou falando também isso, doutor Alter, porque eu estou indo ao Conselho Nacional do Ministério Público, hoje ainda, na data de hoje, com o PCA, um procedimento de controle administrativo, exatamente por conta da falha atuação na área extrajudicial de membro do Ministério Público. Veja bem, a lei federal, em 1625, ela é de 93, ela tem 5 anos de vigência após a Constituição, que é de 88. Ela diz que, além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, compete ao Ministério Público no exercício de suas atribuições. 2. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. 3. Dar andamento no prazo de 30 dias às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso 1. E isso se faz mediante as notícias de fato.
os procedimentos administrativos, os procedimentos preparatórios e os inquéritos civis públicos. Então, há uma exigência legal, advinda de uma lei federal, que norteia a nossa atuação na área judicial. E temos, após isso, a lei é de 93, o Conselho Nacional do Ministério Público em 10 anos, é de 2005, nós temos, entre muitas resoluções, nós temos a resolução a 77, /2011 e a 111/2014, dentre outras resoluções internas, corpos do nosso Ministério Público do Estado de Ceará, exemplo da resolução 007/2010 do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Então nós precisamos efetivamente, né, sermos proativos, né, tanto na primeira instância como também na segunda instância. E nós temos essa obrigação e esse dever funcional de assim trabalharmos, né, nas duas instâncias. Em relação, doutor José Wilson, Vossa Excelência relatou, em relação à questão da prescrição. Infelizmente, mais uma vez, e aqui eu quero dizer que já está passando da hora. Nós temos que, de forma urgente, tentarmos modificar a nossa lei complementar 72/2008. Porque não é possível continuar trabalhando sistematicamente desta forma. Várias e várias sessões foram realizadas pelo chefe do Conselho Superior e em todas elas se chegou à conclusão de que ocorreu a prescrição. Isso, doutor Zé Wilson, sequer permite que se entre ao mérito da questão, ou para se absolver, ou para se condenar. E se condenar, qual sanção será aplicada? Mas a minha resignação também ela é muito forte nesse sentido, porque nós temos um sistema de atuação falho e que infelizmente leva às prescrições. E qual é esse sistema de atuação falho? É começar por uma sindicância, passar para um inquérito administrativo e desaguar um procedimento administrativo disciplinar. Quando não deveria ter a fase intermediária do inquérito administrativo. A sindicância vai direto para o processo administrativo. Ou vai ou não vai. E se vai aumenta ou não vai. E outra coisa, nós temos que, eu sempre fui voto vencido dentro da corregedoria, enquanto lá fui promotor corregedor, nas nossas discussões, durante muitas questões discutidas no âmbito da corregedoria, eu sempre disse, olha, a nossa lei é muito clara. Quando ela trata no artigo 225 das sanções, ela começa pela mais simples, a advertência, passa para uma outra censura, até desaguar na suspensão por até 90 dias. E a nossa lei é muito clara quando ela trata especificamente de cada uma dessas sanções, porque ela diz da advertência, artigo 229, a advertência é concedida pelo corregedor geral. Quando ela trata da censura, ela também diz, a censura é escrita e certificada pessoalmente pelo corregedor geral. Quando trata da suspensão, no artigo 231, a lei menciona a suspensão até 90 dias, determinada pelo corregedor. Nós temos que mudar isso. Mudar no sentido de que seja efetivamente aplicado. Porque essas sanções, doutor José, Vossa Excelência também é pregada a corregedor, essas sanções, após o procedimento em que se faculta a ampla defesa e o contraditório, não haveria necessidade de se esperar que os autos ficassem, literalmente, engabotados nos escaninhos da PGJ, aguardando sabe-se lá o quê. Então nós precisamos ser proativos também na questão da doutor Marcos, Vossa Excelência também é pré-candidato a corregedor. Nós três temos essa grave missão. Nós precisamos debater profundamente a situação atual da corregedoria, a forma de viabilizar a atuação da corregedoria, a forma de fazer valer os instrumentos legais postos na nossa Constituição. Porque eu tenho me batido muito aqui neste colegiado, a nossa Constituição e a nossa Lei Complementar 72/2008. Então são esses aspectos que engessam a nossa atuação, enquanto membros do Conselho Superior. E para finalizar, eu
Vou aguardar a Excelência no bloco para poder me pronunciar. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Se o Excelência doutor Pedro Casimiro tem a palavra. Eu quero me inscrever. Não, pode falar, que eu não tinha me inscrito ainda. Não, mas depois eu agradeço, viu? E é bem rápido. Então, a Excelência tem a palavra, doutora Gineco. A anuência também do doutor Miguel Ângelo, que também estava inscrito pela ordem. Eu só ia me inscrever. Não, mas a Excelência tem a palavra, doutora Gineco. Bom dia a todos. Parabenizar a presidência e a nossa secretária, né, a secretária. Meus colegas, serei bem rápida. Lamento o senhor está passando, eu sei que não é difícil qualquer, é um constrangimento. E com todo respeito ao doutor Aziete, meu colega de faculdade, meu colega de divisão de sala, que eu admiro muito, quero muito bem, mas eu tenho que falar, meus colegas, eu lamento existir essa história, não sei que eu não trabalho, que me trabalha mais. Eu fui durante muito tempo, quando eu fui promovida para cá, para uma vara de família de sucessões, que depois se transformou numa vara de sucessões, e fiquei muito tempo no cível. Eu acho, sabe, meus colegas, que independe de crime, cível, quando se quer trabalhar, se trabalha. Muito tempo eu era titular do cível, mas sempre respondia pela primeira vara de família, com o doutor Lincoln Tavares Dantas, que fazíamos 10 audiências de parecer do Ministério, porque a audiência de sentença publicada, eu me sentia super útil. Aliás, eu me sentia até mais útil do que quando eu fazia júri, porque eu pensei que fazer júri não era tão difícil, porque eu achava que ia acusar, se nós estávamos ali defendendo a sociedade, deveria ser fácil. Mas o que era que acontecia? Dificilmente a testemunha do inquérito ratificava na instrução o que ela disse. Então, tenho várias, eu não quero me alongar, mas eu quero só registrar que o cível também trabalha, o promotor cível também, naquela época, trabalha e hoje com a função administrativa também. E outra, nunca me recusei, quando vi um parecer, fale o Ministério Público, eu não dizia que tinha interesse, principalmente aquelas revisionais contratuais, porque eu estava aprendendo, eu estava estudando. Eu só queria registrar, porque eu não ia ficar tranquila com a minha consciência se eu não falasse isso, senhora presidente. Me desculpe, eu agradeço a bondade de vocês de me darem a preferência, porque eu não tinha me inscrito. Muito obrigada de coração. A matéria continua em discussão e pela ordem, Vossa Excelência do Governo. Senhora presidente, é bem breve e aqui não vai nenhuma crítica ao doutor Alto, porque eu não conheço o trabalho dele e eu não gosto muito de falar as coisas que eu não sei. Certo? Agora, o que eu queria aqui lembrar é que eu fico muito tempo aqui ouvindo e falo tudo, mas eu agora vou acabar essa história de falar pouco, porque a gente fica ouvindo algumas coisas que muito tempo vai na cabeça da gente. A primeira coisa é a contratação da corregedoria. Certo? Eu queria primeiro ter tido o prazer de, durante os 22 anos que eu já estou aqui, eu tivesse pelo menos os dedos da mão e correção que eu já tive. Eu não tive. Eu tive uma correção que foi a doutora Maria Luísa, do oponente do Ministério Público, uma inspeção feita pelo doutor Zé Wilson e a doutora Loraine, a doutora Elaine, e uma correção feita pelo doutor Francimar. Eu acho isso para mim, eu acho isso decepcionante. Por que eu acho decepcionante? Porque eu acho que uma instituição que quer ter membros valorosos, quer ter membros conhecedores do que estão fazendo, eles também devem ser convencionados. Para se saber que aquele trabalho dele está sendo bem conduzido. E é muito fácil a gente falar de independência do Ministério Público, a gente fala que todos nós somos independentes, quando às vezes o trabalho não é bem conduzido. Então é para isso que serve a corregedoria. E eu entendo que a corregedoria não é só lá educativa, não. A corregedoria também tem que correr atrás de quem não faz nada. Porque às vezes nesse conselho, a gente já ouviu casos aqui de colegas que assumiram o Ministério Público e estão aí fazendo concurso e simplesmente esquecem de cobrar. Já foi dito aqui, há pouco tempo atrás. Eu não sei quem foi, porque eu não sou corregedor. Mas eu acho que a atuação da corregedoria deve ser essa mesmo. Deve ir atrás de quem não está fazendo, e tem a justificativa, cada um tem suas justificativas. Na época do doutor Marcos pegava 10, 20 com o Marcos para responder,
Hoje não é, responde 2 ou 3, hoje ganhando, que é diferente também, ganhando muito bem. E eu acho que o nosso salário é muito bom para a gente ficar todo o tempo reclamando, a corregedoria só pega aquele, não pega esse, não pega aquele. Isso é a história que eu mais ouço aqui dentro da Procuradoria. Eu acho que a corregedoria devia ser 3, 4, 5 vezes maior do que é, para todo mundo fazer uma correção em todas as promotorias e em todas as procuradorias. O dinheiro que nós ganhamos é dinheiro público. Então, assim, nós temos, na hora de cobrar de prefeito, de políticos. Doutor Pedro, posso intervir uma parte? Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, alguns dos colegas devem ter conhecimento, mas quando eu estava no exercício da função de promotor-corregedor, nós fizemos, lá na Corregedoria, doutor José Luiz, doutor Marcos, por determinação do Corregedor Geral, do Marcos Beto, correção em todas as procuradorias, em todas, sem exceção. Então, essa antiga história de que a corregedoria somente correcionava promotores acabou. Até porque, não sei se serei eleito, mas se eleito for, continuará sendo feita correção dos gabinete procurador. Muito obrigado. Eu acho que deveria ser feito em todas as promotorias. Isso aí é que fica o nosso trabalho e faz a cobrança de quem está recebendo dinheiro público para exercer uma função pública. Já que nós assumimos essa função, acho que nós temos que cumprir com demanda essa profissão. E só dizer uma coisa, o que eu vejo às vezes na corregedoria é uma precipitação. Quando o doutor Marcos aí disse que recebeu uma notificação na casa dele, uma coisa que podia ter sido resolvida, simplesmente não deu fora. Qualquer um que chega aqui reclamar do promotor, do procurador, a corregedoria poderia ter suas cautelas e primeiro investigar. Porque se a gente não quer investigar todo mundo, por que a corregedoria não investiga? A corregedoria devia fazer essa preliminar, mas eu acho que o papel dela é correto. Eu acho que o que nós temos que cobrar é a agilidade da corregedoria e condições de trabalho. Só isso. Gostaria de registrar a presença de Sua Excelência, nossa colega doutora Vitorina Martins, seja bem-vinda. E continuando a matéria, ainda continua a discussão, e pela ordem, tem a palavra de Sua Excelência, doutor Iolândia. Obrigado, Excelência. Eu ouvi atentamente as palavras do colega Albert Castro Branco, meu nome é Miguel Tigo. E assim como eu ouvi atentamente o relatório do Dr. José Wilson, parece que o ponto nodal era exatamente uma correção que havia identificado um excesso de trabalho em atraso, por favor, me confirme se eu estiver enganado, especialmente nos processos administrativos, do material administrativo, só do administrativo, e a corregedoria teria dado a ele um prazo para ele responder o motivo do atraso, ele não teria respondido. Deu prazo para que ele tomasse as providências e comprovasse a corregedoria que tinha adotado as avaliações dela. Aquele prazo que ele dá em 60 dias. E isso ele não fez. Aí depois, transcorrido o prazo, a corregedoria voltou e ele disse que voltou parcialmente os trabalhos em dia, quando aquelas novas situações da corregedoria. E a corregedoria entendeu que Não estava satisfeito. porque ainda tinha muita coisa em atraso. Esse foi o motivo da instalação da sindicância. Muito honesto, Vossa Excelência, eu não entrei no mérito de examinar a situação da correção em si, certo? Por quê? Porque o que me chamou mais a atenção foi a situação do procedimento administrativo como um todo, essa nova figura, né, criada pelo senhor Procurador-Geral, certo? Eu me atentei única e exclusivamente à sua manifestação e à manifestação da presidente da comissão, que foi pela prescrição. Então eu fui muito prático no exame desse processo, no sentido de não ir mais profundo do que o estritamente necessário. Eu conheço o Dr. Albert há muito tempo, eu fui durante 8 anos promotor corregedor, fui promotor corregedor do Dr. Maria Luiz, do Dr. Luiz Batista, do Dr. Nicéfalo. Então, eu tenho uma noção
mais ou menos como a de Vossas Excelências que por lá passaram, e como são os trabalhos da Corregedoria. Eu acho que os trabalhos da Corregedoria são extremamente necessários. A Corregedoria também, depois da vigência do CNMP, passou a ser muito cobrada no aspecto de tornar a Corregedoria mais dinâmica, e a gente sabe que a nossa Corregedoria aqui não acompanhou esse dinamismo, não por intenção do corregedor, mas pela própria dificuldade da administração. Então, a gente sabe que o doutor Tibério procurou dar uma feição diferenciada na Corregedoria, e pelos motivos também que todos nós sabemos das dificuldades que o Ministério Público está passando de forma financeira, essa foi a argumentação do seu Procurador-Geral para que a Corregedoria não fosse dotada de uma melhor estrutura. Para ser bem honesto com Vossa Excelência, foi isso que se aconteceu no procedimento. Eu não me ativo, fui olhar, mas olhei não passando quais seriam as argumentações da Corregedoria. O fato é que nós temos assim um procedimento administrativo complexo que está diante de nós. Embora nós não ingressemos no mérito, ao que tudo indica, o voto do relator não irá ingressar no mérito, ele parece que antecipou-se acerca disso agora. Mas nós temos um procedimento administrativo de natureza complexa. Uma correção, diligências de uma correção, sugestão de instalação de uma sindicância, instalação da sindicância, resultado, relatório da sindicância, votação da sindicância, instalação de inquérito administrativo disciplinar, relatório de inquérito administrativo disciplinar, votação pelo inquérito administrativo disciplinar e pelo acatamento da instalação de um processo administrativo e instalação de um processo administrativo. São 10 pontos de complexidade, alguns compostos, no caso da sindicância, todos das sindicâncias são compostos, mas como passam por setores distintos e atores distintos, então a doutrina chama de ato administrativo de natureza complexa, composto em alguns momentos, complexo em outros, cujo prazo para esses 10 atos administrativos que eu falei tem consigo um prazo prescricional muito enxuto e o risco de ele ser alcançado pela prescrição intercorrente é sempre grande. Nós temos encontrado isso aqui. No caso específico do Dr. José Wilson, que foi o caso apresentado na semana passada pelo conselheiro Pedro Casimiro Campos Oliveira, o tempo que este procedimento administrativo restou na assessoria do Procurador-Geral foi um catalisador dessa prescrição. Eu fico à vontade de falar por 3 motivos. Primeiro, porque todo mundo aqui, doutor Alves, nós estamos trabalhando no interior. Todo mundo aqui trabalha no interior, todo mundo escolheu por mais de um ano, todo mundo fez tudo isso que nós estamos falando aqui. Não tem nenhum aqui que seja neófito e nenhum aqui que não seja de carreira. Não é verdade, doutor Alves? Segundo, eu fui assessor de 4 procuradores-gerais. Eu sei como funciona a procuradoria, porque eu digo as câmeras que essa assessoria do Procurador-Geral Ricardo Machado, de todas a que eu vi a melhor assessoria e eu tomei conhecimento do trabalho dela. Eu não conheço a assessoria melhor, que esta é montada pelo Procurador-Geral Ricardo Machado. Mas é verdade, aspas, é uma apenas de direção, que a assessoria não é órgão deliberativo. A assessoria não legislou, ela interpretou. Ela interpretou quando ela entendeu que a prescrição seria a partir do procedimento, a interrupção da prescrição seria a partir do procedimento administrativo, apenas porque resolveu dar uma leitura extensiva ao texto
O que, para mim, é irrazoável. Porque nós estamos falando de matéria de natureza administrativa e a prescrição produz trânsito julgado de natureza formal e produz necessidade de uma decisão terminativa e não definitiva. Ou seja, não se ingressa no mérito. E como essas duas questões são abissais em sua diferença, uma coisa é dizer que a prescrição é interrompida no procedimento administrativo, outra coisa é dizer, como o doutor Moraes me falou, que ela é interrompida no processo administrativo, que é uma espécie de procedimento administrativo. Então, usar a expressão que o Conselho Nacional do Ministério Público nos trouxe, e que a doutora Sheila até a mais fala sobre isso, dentro da taxonomia do exercício administrativo nosso, taxonomia é uma palavra que nós chamamos de empréstimo da biologia. Taxonomia é exatamente a nomeação de uma família e suas subespécies e filos. Então, a família do procedimento administrativo se ramifica em processo administrativo, inquérito administrativo, sindicância. Esta é uma taxonomia. Pois bem, dentro desta taxonomia, eu não posso dizer que a filha é igual à mãe. A mãe é o procedimento administrativo, a filha é o processo administrativo. Porque na taxonomia felina, eu não posso dizer que o leão é igual ao gato. Na taxonomia dos mamíferos, eu não posso dizer que uma baleia é igual ao rato. A um rato. Ela tem mais semelhança com a foca do que com o rato. Porque a única coisa que os une é porque tanto um quanto o outro não. E eles estão debaixo do mesmo fio por causa disso. São da mesma família, família dos mamíferos. Mas só que a taxonomia os diferencia em vários momentos. Um é aquático, o outro é terrestre, um é roedor, o outro não é, você não disso. Então, são várias subespécies. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão. Portanto, se dentro da taxonomia nós temos o processo administrativo como componente interruptor da prescrição e o texto está escrito, expresso, o processo administrativo disciplinar, obrigado, o processo administrativo disciplinar, o texto é expresso, como agentes públicos que nós somos, nós não podemos inovar além do que a lei nos permite. A nossa discricionalidade administrativa, para tal fim, não permite uma interpretação extensiva que ultrapasse o componente da segurança do administrado. Ou seja, quem lê e que vê que a interrupção será por conta do processo administrativo disciplinar, não pode ser agora apenado espuriamente por uma interpretação pobre. Eu não chamo de interpretação pobre, porque tem pobreza na interpretação. Eu chamo de interpretação pobre porque ela é desautorizada. Uma interpretação desautorizada de dizer que o procedimento administrativo e o processo disciplinar são a mesma coisa. Por que eu falo assim? Porque uma interpretação autorizada seria aquela, uma interpretação rica seria aquela, que tivesse o poder de transformar e trazer um novo norte, como o STF entendeu que unidade familiar pode ser considerado duas pessoas do mesmo sexo. Aquilo é uma interpretação rica. Por quê? Porque ele inovou num texto constitucional que nos levava a acreditar que o unidade familiar seria um homem ou uma mulher. Eu estou só citando um exemplo. Então, como agente administrativo, nós estamos jungidos à discricionalidade administrativa e, de novo, Vossa Excelência, José Wilson, doutora Edilé, doutor Marcos, doutora Lorário e doutora Elsuéria, são do mesmo concurso e experimentaram uma vida inicial nas comarcas do interior diferente da vida que o Pedro Casimiro, o Josiete e eu experimentamos. Somos do concurso posterior e alguns de nós chegou a quase 10 anos depois de vocês, 9 anos depois de vocês, e experimentamos outra coisa. Mas assim, tínhamos em comum, primeiro, a diminuída sofisticação da atuação do promotor de justiça em relação ao que é hoje, porque a lei complementar do Ministério Público, que nem tem complementar, é de 93, portanto, muitos de vós já estavam, inclusive, na capital quando começaram. Nós não tínhamos, o Conselho Nacional do Ministério
Ministério Público, que é de 2005. Nós não tínhamos as decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, que vieram após 2005. Nós não tínhamos a Lei Complementar 72, que é de 2008, e nós estávamos ainda brincando de entender a Constituição para saber se era possível mandar em junção uma atuação constitucional da comissão, portanto, porque ela era muito nova. E nós fazíamos o trabalho que nós podíamos fazer dentro das nossas limitações. Era a máquina da tipografia do Olivetti, era o ventilador dentro do carro, porque era assim, esses eram os nossos petrechos de trabalho. Hoje não é mais, e há bastante tempo não é mais. Então, assim como nós que estamos aqui, sentados no Conselho Superior do Ministério Público, que tomou, doutor Álvaro, uma feição, me entristece saber que Vossa Excelência vive isolado na sua comarca. Porque se Vossa Excelência acompanhasse a instituição a que Vossa Excelência pertence há 18 anos, teria de ter notado as modificações que têm ocorrido aqui dentro desta casa, especialmente a nível de segundo grau. Porque os membros do segundo grau, os procuradores de justiça, o colégio de procuradores, o órgão especial do Conselho Superior do Ministério Público, têm tomado uma postura bastante diferente em relação às posturas anteriores que nós vimos quando nós chegamos. Situações que eram resolvidas. Por que a doutora Luzanira disse assim, hoje nós iremos fazer justiça aqui do bloco? Porque ela sabe que em críticas aéreas situações eram atendidas de forma diferenciada. Critérios outros eram usados, senão o critério do apego aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública. Então, a evidência de que Vossa Excelência se enclausurou na Serra de Baturité é Vossa Excelência mesmo dizer que realmente não respondeu porque tem assim, porque tem assado, mas uso as palavras do procurador, do Rosiete e de todos que antecederam a mim, embora, ao que tudo parece, nós não vamos enfrentar o mérito. Mas é muito mais um conselho de um colega seu. Nós precisamos nos adequar à nova realidade. Então não dá mais para se resolver questões por telefone. Então o risco de abuso de autoridade é muito grande. Há 30 anos atrás, o delegado Renato Torrano, que era secretário de Segurança Pública, perdeu o cargo por abuso de autoridade por causa de um telefonema. Porque ele mandou prender por um telefonema um determinado suspeito da morte do contador da Corregedoria. Isso há mais de 30 anos. Portanto, nós estamos correndo sérios riscos quando nós resolvemos fazer da nossa promotoria ou da nossa procuradoria uma cidadela com suas próprias leis. Nós não temos as nossas próprias leis. Nós somos agentes públicos bem remunerados e, portanto, nós temos que fazer exatamente como se diz que deve ser feito. Portanto, se a Corregedoria, que recebe pressão do Conselho Nacional do Ministério Público, não é pouco, se ela remete a você uma informação e pede a você o retorno da informação, a sua obrigação como agente público não é interpretar a decisão da Corregedoria e dizer assim, a Corregedoria quer fazer todas as coisas. A sua resposta, e a única que deve ser feita, é responder. É responder. Não outra. Porque nós não tínhamos procedimentos administrativos, nós não tínhamos taxonomia, nós não tínhamos taxa, nós não tínhamos uma multidão de legislação, de situações novas que trouxe para nós atitudes novas que nós precisamos tomar. Portanto, é importante que todos os membros do Ministério Público estejam atentos de que nós estamos debaixo deste guarda-chuva legislativo que nos dá a garantia de avanço como instituição, mas ao mesmo tempo nos impede de avançarmos de qualquer jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer assim porque eu entendo que assim é melhor. Eu vou fazer assim porque eu não gosto desse procurador-geral. Eu vou fazer assim porque eu não gosto do conselho. Eu vou fazer assim porque eu não gosto do colégio. Não, eu vou fazer assim porque a legislação diz que tem que fazer, porque o colégio determinou, porque o conselho determinou. Esse é o ponto nodal do que nós estamos aqui a discutir, embora, de novo, pode ser que nem precisássemos discutir sobre isso. Nem precisássemos discutir sobre isso. A partir do voto do colega conselheiro José Wilson Salles Júnior. Mas é bom que se deixe claro essa situação, porque assim, a Corregedoria faz o que é possível a ela.
Eu passei por lá e vi. As limitações da corregedoria são infinitas. Eu não vi, durante o tempo que eu passei, e não me digo, nenhuma vez, perseguido pela corregedoria, especialmente por um corregedor ou por um membro da corregedoria, um promotor auxiliar. E nem posso dizer que a corregedoria fica inventando coisas. A corregedoria recebe recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público e essas recomendações ela repassa para os membros do Ministério Público, como todo, inclusive procuradores. Vossas Excelências foram correcionados durante o período. Por que as correções são poucas? Eu também tive poucas correções. Porque não tem estrutura. A gente tem que ter a noção exata de que, depois da existência do Conselho Nacional, as próprias corregedorias estão sendo muito cobradas pelos conselhos. A gente está vendo que o Conselho Nacional, determinados procedimentos que já foram instaurados, vem do lá quando acha que a coisa está tomando uma feição um pouco diferenciada, ele vem lá e arroba o processo e pronto. Então, a corregedoria serve como antiparo de algumas situações dessa do Conselho Nacional. Quer dizer, a corregedoria está aqui para orientar o colega e para dizer ao colega o que é que tem que ser feito, sob pena de que eles venham de cima para baixo. E a gente sabe que vem. 90% dos atos da corregedoria é para fim de orientação. Eu sei isso porque eu passei por lá. A grande minoria são os procedimentos administrativos. Até porque no procedimento administrativo tem um prazo prévio para ele justificar antes de se instalar o procedimento administrativo. Então, quando se instala uma sindicância, se instala depois da provocação do colega e da resposta do colega, que será apreciado. A própria nossa corregedoria foi correcionada pelo Conselho Nacional. Não foi só a corregedoria foi correcionada antes de o próprio Ministério Público do Ceará ser correcionado. Foi correcionado um ano antes. Na época, eu acho que o Excelência eu estava lá, foi correcionado um ano antes. E vocês sabem por que passaram por essa correção? O nível de cobrança que é efetuado na corregedoria. E aí, eu quero dizer, o nível de grosseria, assintoso de grosseria que nós escutamos lá no Eu encerro aqui, Excelência, porque eu não tenho horário. Eu, ouvindo atentamente Vossa Excelência, lembrei e vou trazer para Vossas Excelências que o fato de ser correcionado ou inspecionado é a coisa mais natural na carreira de qualquer membro. E digo mais, Marques, Vossa Excelência assustou-se quando viu um carro preto com uma placa branca. Era um ofício da Corregedoria, Vossa Excelência necessitava. Aliás, já havíamos discutido sobre essa questão de uma outra sessão. E eu vou mais à frente do que disse Vossa Excelência. Eu respondi duas sindicâncias. E por que respondi? Uma, doutor Marques, doutor Albert, porque ousei enfrentar o poder político e econômico dos donos do navio do parque. Não me arrependo de responder a sindicância por isso. E sabe, doutor Albert, por que eu respondi essa sindicância? Porque o juiz de direito da vara criminal, onde eu era promotor, me imputou falsamente a prática de crime de fraude processual. Nem por isso deixei de rir. Me defendi. E a sindicância foi abortada, arquivada. Isso não me diminuiu, muito pelo contrário. E a segunda, por que eu respondi sindicância? Eu era, doutor Albert, à época dessa segunda, promotor de justiça auxiliar da terceira promotoria do crime. Tinha como atribuição responder nas ausências e impedimentos, férias, licenças e etc., dos colegas que eram titulares da 11ª à 15ª Promotoria de Justiça Criminal. Determinado dia, meio-dia, o telefone toca na minha residência, era uma servidora aqui da PJ, dizendo que eu tinha que ir imediatamente para o fórum para participar de uma audiência na segunda, vara criminal. A minha atribuição ia da 11ª à 15ª. Eu me recusei. Fui ao fórum porque eu tinha que levar meus processos com as denúncias e pareceres, etc. Mas não participei dessa audiência.
Resultado, a doutora Adele Leite, hoje desembargadora, junto com a doutora Nádia, hoje está no DECOM, certificaram os autos à minha ausência ao ato processual, para o qual sequer foi intimado. Em uma vara da qual eu não tinha atribuição. Muito bem. A primeira é uma semelhança. Nem por isso deixei de dormir. Nada me abalou. O senhor permite Por não? O senhor deixaria de dormir se o senhor estivesse convalescendo de uma doença seríssima, estivesse de licença do tratamento de saúde por um ato temporal bastante extenso e recebesse na sua residência, não foi na sua promotoria, foi na sua residência, uma carta da Corregedoria para se defender de uma reclamação que foi feita da ouvidoria passada na Corregedoria, todo mundo dentro da Procuradoria sabendo que você estava afastado do tratamento de saúde, e mesmo assim foi aberto o procedimento contra você, porque eu passei 1 ano e 10 meses de licença para tratamento de saúde dessa minha mão, todo mundo sabia disso. E eu recebi em casa, não foi na minha promotoria. O senhor perderia o sono, não? Quem falou que uma história dessa? Responda a Vossa Excelência. Nós, agentes políticos, Eu perdi. estamos, infelizmente, Eu não estava trabalhando. estamos, Isso alguém infelizmente, no meu lugar. principalmente na quadra atual do Ministério Brasileiro, nós estamos passíveis a qualquer momento de receber uma reclamação ou uma Mas representação. equivocadamente, tendo um colega respondendo à Corregedoria sabendo disso, eu não era assim, que era ter sido, digo a palavra, incomodada na minha moléstia. Pois é, doutora Laura, é como eu estava agora fazendo essa reflexão, já estou concluindo, parando mais em meu lugar, em relação à questão da audiência lá na segunda, na outra. Eu apresentei a minha defesa, a sindicância foi arquivada e, logo em seguida, a então Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Maria do PFF, Socorro França, modificou a resolução que dava atribuição aos promotores de justiça, titulares de promotoria auxiliar, da qual eu fazia parte, era titular da terceira. No sentido de que, então, a partir de então, todos os 5 promotores de justiça auxiliares, incluindo a minha pessoa, passariam a responder e ter atribuição por todas as 19 promotores de justiça que atuavam junto às 19 áreas criminais. Ou seja, não puderam, porque não havia fundamento, não puderam me punir. E resolveram modificar para ver se me pegava de novo. E não pega, jamais pegaram. Porque o que eu digo que eu faço é a minha vida, é um livro aberto. Quem quiser fazer qualquer tipo de sindicância, sumária que seja, de investigação, vai fazer. É aquela história. Quem trabalha, e eu procuro fazer, meus pareceres, alguns são até errados para o DJ, mas é a minha posição, é a minha tese, é o meu fundamento. Mas quem trabalha de forma correta, seguindo tudo o que diz a Constituição e a lei, não vai ter medo jamais de nenhuma sindicância, de nenhum procedimento de correção, porque nós temos que encarar isso como uma forma natural da nossa carreira de mulher no Ministério Brasileiro. Muito obrigado, doutora. A matéria ainda continua em discussão, eu sei, mas a matéria ainda continua em discussão. Entendi. Aí, mas a doutora Laura pediu a palavra. Com certeza, doutora Laura. Você quer falar? Bom, eu estou aqui porque fui convocada para essa sessão. Eu gostaria de alguns esclarecimentos do senhor Abu. Doutor Zé Wilson, eu gostaria que Vossa Excelência, antes, porém, eu gostaria de dizer ao doutor Osiete, que também eu não tenho direito de correção, eu nunca tive. Quem não puder fazer nada contra mim, eu estar de licença nessa menção. Doutor Zé Wilson, eu gostaria que Vossa Excelência me esclarecesse o seguinte: essa inspeção foi realizada no dia 5 de julho do ano de 2014.
O corregedor entendeu de instaurar a sindicância aos 1 de dezembro de 2014, foi isso? Ou a sindicância foi encerrada ao 1º de dezembro de 2014? Em 3 de dezembro de 2014. E dormitou até 10 de junho de 2015. Relatório final foi apresentado pelo subdiretor dia 1º de 12 de 2014. Certo, então. Encaminhou-se ao seu procurador-geral. Certo. A sindicância, só para entender aqui, a sindicância foi aberta no dia 3 de outubro e finalizada no dia 1º de dezembro. Outubro, novembro, dezembro, 2 meses, né? A sindicância, que eu saiba, tem que ser procedida em 15 dias, é isso? No prazo. Por mais 15. Até... Porque, às vezes, o que acontece? Quando se serve a sindicância, o colega está de férias. Traz o colega, só vai correr depois da férias. Certo. Então, para a assessoria no dia 10 de junho, no dia 3, 1º de dezembro, ficou lá até o dia 10 de junho. 7 meses na assessoria. Agora eu quero saber, esses processos que ficam dormitando na assessoria, a própria corregedoria não faz nada não? Essa perda de prazo, esses processos que prescrevem. O processo saiu da corregedoria e foi encaminhado ao seu procurador-geral. O impulso, agora devido, é do procurador-geral. A corregedoria encerrou a partir do momento que ele encaminha ao procurador-geral. Me permita. A corregedoria não corresponde. A questão é a seguinte, doutor Zé Wilson, porque o volume de trabalho dentro da assessoria é muito grande. Mas há processos que com urgência e há processos que não. No nosso caso, como procuradores criminais, não dá para a gente passar 2 semanas, 3 semanas com HC, porque o prazo do HC é mais curto. Já os processos, o prazo é um pouco mais longo, a gente, então, se eu recebo 20 processos e alguns são de urgência, por exemplo, promotor de justiça de Rio Preto, não pode dar o mesmo prazo de atendimento. Não, vou botar aqui na fila. Quando vier, por quê? Porque vai produzir um constrangimento legal, prisão ilegal. Então, assim, dentro da corregedoria, dentro da assessoria, eu acredito que deva, se não há, deveria haver como aqui na Secretaria A, uma simbologia exatamente, um direcionamento para que esses casos não ficassem tanto tempo lá. É óbvio que, de novo, a corregedoria não é órgão de deliberação, a assessoria não é órgão de deliberação. A assessoria é órgão de consulta do Procurador-Geral. E ele fará o que o Procurador-Geral determinar. Mas ela não é isenta não é isenta de criar para si uma legislação também. Eu penso que a APG pode sim e deve se submeter a uma correção. Sim, é isso que eu estou querendo demonstrar. Exatamente para que não aconteça essas duas situações. Não pode. E O que eu estou vendo é que os processos, muitos processos ficam dormitando, está se tornando um berço de processo a assessoria do procurador. E aí nós ficamos sem saber se é porque é doutor Miguel, eu disse no começo e repito agora. Eu não me ative a saber por que a assessoria passou 7 meses no processo, se a corregedoria instaurou o procedimento, porque eu acho que o que eu estou apurando nesse procedimento é uma situação única. Essas outras situações paralelas, eu não sei responder a Vossa Excelência se o corregedor instaurou ou determinou alguma correção na assessoria, porque eu acho que aí é a ação da corregedoria. Mas como eu a corregedoria deve ter um cronograma de correções e inspeções a ser realizadas.
Se a assessoria, eu vejo isso porque as correções são encaminhadas aqui para a gente e a gente toda semana recebe processo de correção. Correção eles estão fazendo. Agora, para dizer para a senhora especificamente se a assessoria dele foi correcionada ou não foi, eu não tenho essa. Como eu não pertenço a este órgão, Conselho Superior do Ministério Público, e sim ao órgão oficial, eu posso, não sei se devo, lançar ao Conselho Superior nessa oportunidade a possibilidade de uma correção, ou seja sugerida uma correção. No momento do voto de Vossa Excelência, né, doutora? Eu vou apresentar o meu voto e quando a senhora for votar, a senhora pode acompanhar, acrescer, modificar, fazer qualquer coisa depois que eu apresentar o meu voto. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Vossa Excelência, continua com a palavra, doutora Lorena. Já encerrou. Tem alguém que deseja discutir mais a matéria? Então, não havendo mais quem queira discuti-la, retornar a palavra ao relator para proferir seu voto. A palavra do doutor Zé Luiz. Senhor presidente, vou para a conclusão, que eu acho que a matéria já foi devidamente debatida, mas ressaltando que só me ative a situação que me foi colocada nos autos pela doutora Fátima Juliana como presidente da comissão processante. A sindicância foi instaurada pela Prefeitura Geral do Ministério Público, que está vontade de 17 o relatório final da junho de 2014. Mas somente em breve do seu domicílio, sendo que o Senhor Procurador-Geral da Justiça determinou a instauração do inquérito administrativo, quando, lamentavelmente, os fatos ocorridos em 5 de 6 de 2014 já estariam prescritos, possibilitando assim a atuação da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo de Disciplinar. Diante disso, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração, o consequente arquivamento dos autos, acompanhando na íntegra a manifestação da presidente da Comissão. Após o voto do novo relator, passo a colher os votos pela ordem de antiguidade dos demais conselheiros. Vossa Excelência, doutora Edmeia, tem a palavra como vota. Doutor Marques, como vota. Doutora Lorane, doutor Miguel Ângelo. Eu acompanho. Doutor Oziete, Vossa Excelência, a palavra. Acompanho o relator. Doutora Suede, como vota. Doutor Pedro Casimiro, Vossa Excelência, como relator. vota. Proclamando o resultado, o Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanhou o voto do relator, decidido, portanto, pelo arquivamento do inquérito administrativo instaurado em desfavor do colega, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Registro que o senhor promotor de justiça, doutor Alber Castelo Branco, fique intimado da referida decisão e os senhores conselheiros ficam de logo convocados para comparecer na próxima sessão do Conselho Superior do Ministério Público, designada para o dia 8 de setembro, às 9 horas, para deliberar sobre a ata desta sessão. Fim dos trabalhos, agradecendo. Excelência, uma questão de ordem. A matéria foi aqui levantada e eu gostaria, como conselheiro, de propor que seja feita uma correção no dia 2 seja feita uma correção à assessoria do Procurador-Geral. Passo então a votação. Será assim, doutor Miguel, isso sido uma matéria para ser apreciada no colégio de procuradores, assim, com a decisão de todos os colegas? O inciso 22, diretamente amadurecido, o inciso 22 do artigo 12, diz: requisitar ao corregedor geral informação sobre a conduta e atuação funcional do membro do Ministério Público, determinando a realização de visitas de inspeção ou correção para verificar que eventual irregularidade do serviço. Eu me baseio nesse inciso do regimento interno do Conselho.
eu, neófito do Colégio de Procuradores, posso ser vencido nesse sentido. Mas há aqui essa prerrogativa, nesse sentido aqui, do fundamental. Então, eu vou passar a matéria para votação dos colegas, pensamento. Quando eu me referi a que a decisão fosse do colegiado como um todo, era só para dar mais legitimidade à questão, mas o doutor Max quer pedir a palavra. Eu só entendo que é o seguinte, essa sessão ela foi como ela é extraordinária, especificamente para a apreciação de um processo específico de pauta. Porque eu não vejo conveniente e até fora da discussão deste processo que nós deliberamos sobre outro ou qualquer coisa. Mas a discussão do processo é sem outra. Não, eu não estou falando sobre isso. Estou falando quando Vossa Excelência propõe para os colegas, até havendo a possibilidade de ser ensino, eu acho que essa matéria sequer deve ser apreciada pelo nosso colegiado, tendo em vista que essa sessão extraordinária tem uma finalidade. Senhor, eu retiro eu ainda sugiro a Vossa Excelência que a gente deliberar sobre isso durante a sessão ordinária. Até porque o senhor corregedor deverá estar presente na sessão e ele já poderá trazer algum esclarecimento ou se ele já tem essa previsibilidade de alguma inspeção ou alguma coisa que tornaria. Sim, eu retiro. Foi uma questão de ordem, eu não fiz a propositura porque, primeiro, eu não integro o Conselho Superior do Ministério Público. Eu lancei a ideia porque vi que é recorrente, que são recorrentes os casos. Então, eu lancei a ideia, mas eu não poderia fazer essa propositura porque, primeiro, eu não integro o Conselho essa sessão extraordinária. Por isso que eu não fiz. Eu registro a presença do nosso novo corregedor, doutor Marcos Tibério, e estão vindo os trabalhos, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de Vossa Excelência. Boa tarde a todos.